vamos agora voltar à política brasileira com entrevista importante com um personagem muito próximo do presidente da República. A gente recebe no Bastidores CNN o prefeito de Araraquara, ex-ministro do governo Lula, Edinho Silva, também um dos articuladores da campanha presidencial de 2022. Tudo bem, prefeito? Me ouve? Eu estou sem o áudio. A gente está sem o áudio. Sem o áudio. Eu acho que ele não está me ouvindo. A gente ajusta, Valéria? Estou sem retorno aqui. A gente volta com o prefeito daqui a pouquinho, que eles estão ajustando o áudio. Problemas do ao vivo, meus queridos. Isso, quem sabe, faz ao vivo. Ou ele não está nos ouvindo, mas logo ele estará nos ouvindo. A gente antes vai para uma apuração bastante importante que pode mudar o jogo eleitoral em 2026. Voltamos, calma, foi só um susto. Vamos ver se o prefeito está me ouvindo agora. Tudo bem, prefeito? Me ouve agora? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. E também meus cumprimentos aos assinantes, né, que nos assistem. É uma alegria imensa estar participando desse horário, participando do programa de vocês. Que bom tê-lo aqui também, que a gente tem várias questões para tratar. Vamos começar olhando para eleições. A gente já está trazendo algumas pílulas de informação, muitas delas relacionadas aos movimentos do Partido dos Trabalhadores. Há sempre uma questão que surge, prefeito, sobre a ausência do PT nas principais capitais como cabeça de chapa. Foi uma necessidade, foi uma escolha do partido abraçar esses outros candidatos da Frente Ampla? O que foi que aconteceu nesses casos, na sua avaliação? Olha, Tainá, na minha avaliação, né, evidente, porque eu não integro a direção do partido, nem tampouco o grupo de trabalho eleitoral. Então, aqui é a minha análise do momento que o partido vive, é a minha análise do momento que o Brasil vive. Eu penso que nós estamos vivendo um momento histórico difícil. Claro que a eleição do presidente Lula em 22 ela foi importante porque ela restabelece, na minha avaliação, a normalidade, ou pelo menos dá início à construção de uma normalidade institucional, de uma estabilidade democrática. Mas é bom nós lembrarmos que a eleição do presidente Lula em 22 ela é, além da construção, né, do que representa o presidente Lula para o Brasil, a sua representatividade, o seu legado, é também consequência de uma construção política, onde nós unificamos, principalmente no segundo turno, em torno do presidente Lula, um amplo campo político partidário e também um movimento maior que os próprios partidos no Brasil, que nós caracterizamos como um movimento das forças democráticas. Eu penso que esse momento histórico não é a eleição do presidente Lula que faz com que esse momento seja superado. Eu penso que a eleição do presidente Lula começa um processo de reconstrução de uma normalidade democrática para que a gente possa também, na minha avaliação, isolarmos aquilo que se caracterizou no Brasil de forças políticas de convicções fascistas ou de opções fascistas, né? Então, eu penso que as eleições municipais de 24, elas têm que continuar refletindo esse movimento político, ou seja, a construção de um campo democrático para que nas eleições municipais nós possamos dar continuidade a esse processo de isolamento dessas forças de inspiração fascistas e que possamos consolidar um campo democrático que faça com que o Brasil volte à normalidade. Eu penso, Gustavo e Tainá, que as eleições municipais elas têm características diferentes, que muitas vezes o eleitor vota naquela liderança capaz de resolver os seus problemas, capaz de dar respostas concretas para a vida da cidade, porque as pessoas vivem de forma efetiva na cidade, né? A União é uma construção jurídica, o Estado é uma construção jurídica, mas a vida ocorre, de fato, na cidade. Por mais que tenha essa tendência de um voto pragmático, eu penso que nessas eleições de 22, de 24, melhor dizendo, nós teremos um pano de fundo ainda marcado por esse momento da polarização no Brasil. Então, serão eleições que, além desse voto ser mais pragmático, ele também
vai ter como cenário para definição de posições essa polarização que o Brasil vive. Nas capitais, eu penso que essa polarização será mais determinante na formação do voto. Então, quando o PT abre mão de estar na cabeça de chapa, claro, onde nós temos lideranças que sejam capazes, né, de aglutinar forças, de juntar forças para que a gente possa isolar as representações do fascismo ou do bolsonarismo, que é maior que o próprio Bolsonaro, penso que é natural que o PT lidere. Onde, né, nós tenhamos lideranças de outros partidos desse campo democrático que possam juntar forças para que a gente possa isolar, né, o bolsonarismo, principalmente essa manifestação radicalizada de inspiração fascista, eu penso que o movimento PT é correto de não ter a cabeça de chapa e sim de formar parte, de fazer parte desse campo democrático que tem se configurado. Prefeito, o senhor é uma das vozes mais razoáveis e realistas do PT. A gente tem visto um crescimento muito grande da direita em 2018, depois em 2022 no Congresso Nacional, e agora uma perspectiva de que a direita ainda tenha força e eleja muitos prefeitos e vereadores, principalmente em cidades do interior. O senhor vê que ainda há um gás muito grande para o crescimento da direita em relação à esquerda? Gustavo, primeiro, muito obrigado pelas palavras. Também não estou aqui rasgando seda, penso que hoje, nesse momento, eu estou diante, né, de uma jornalista e de um jornalista que tem muita capacidade de análise, né, e que eu tenho muita alegria, muitas vezes, trocar opiniões e participar de análises que vocês têm feito. Eu não tenho nenhuma dúvida que o bolsonarismo, que repito que é maior que o Bolsonaro, ele será, se nós, evidentemente, a política, não existe nada dado, não existe nada pré-estabelecido. A política é disputa de forças. A política, portanto, ela é a resposta concreta que os atores dão na conjuntura, né? Mas, por aquilo que nós vimos, não só de 2018, Gustavo e Tainá, eu penso, se nós pegarmos nas mobilizações de junho para cá, que são mobilizações, né, que nascem com caráter popular e depois isso vai se tornando uma mobilização antissistema, antipartidos, ante tudo aquilo, né, que representava a institucionalidade brasileira, eu penso que esse movimento que foi crescendo, desembocou no golpe de 2016 e criou as condições objetivas para que existisse o Bolsonaro, deputado de décadas, mas caracterizado como um antissistema em 18. Só isso explica o surgimento do Bolsonaro. Esse movimento, e que foi se caracterizando, e depois ele foi criando uma conotação, né, de um movimento político, no primeiro momento antissistema, depois conservador, depois hegemonizado pelo pensamento do Bolsonaro, que não é o pensamento do Bolsonaro, é um pensamento existente na sociedade brasileira, que com o Bolsonaro assume uma expressão pública, porque nós sempre tivemos no Brasil uma parcela da sociedade racista, assumidamente racista, homofóbica, né, assumidamente machista, que entende que a mulher, né, tem uma compreensão da mulher como um ser inferior, que é contra a ascensão de classe, que pensa que o pobre nasceu pobre e é para perdurar na pobreza, inclusive numa leitura utilitarista de que esse pobre tem que ser mão de obra barata, que não aceita nenhuma política de inclusão social, nenhuma política que democratize o acesso, nenhuma política que coloque como perspectiva, né, a ascensão social. Né? Esse pensamento ele sempre existiu no Brasil. O Bolsonaro só legitimou. Isso se torna um movimento político. Eu não acredito que todo mundo que votou no Bolsonaro em 22 tenha identidade com esse tipo de pensamento. Mas é evidente que ali se deixou hegemonizar ou pelo voto anti-PT, anti-Lula, anti tudo que a candidatura do Lula representava naquele momento, um setor mais duro, mais
ortodoxo nos seus pensamentos, mas eu não acredito que esse setor que tenha feito uma escolha conjuntural, ele tenha identidade com os valores do bolsonarismo, mas ele se deixou hegemonizar. Mas claro que isso que nós vimos e que foi derrotado numa eleição polarizada em 22, isso não será, né, esse movimento não será isolado de forma fácil, não será isolado por si só. Não, tem que haver, como está havendo, eu acho que ainda temos que avançar mais, né, uma construção política que isole essa forma de pensamento, que isole na sociedade essa expressão política, né? E claro que a construção de um campo democrático, né, que consiga avançar, inclusive, e dialogar com o eleitor do Bolsonaro de 22, eu penso que essa construção é uma construção que ela tem que se dar cotidianamente, inclusive envolvendo o processo eleitoral. Então, achar que em 24 o PT vai liderar, respondendo, né, sendo mais enfático na resposta à pergunta da Tainá, eu penso que se o PT ter uma concepção hegemonista, nós não vamos construir um campo político que seja capaz de isolar o bolsonarismo. E voltando à sua pergunta, Gustavo, eu penso, eu digo para você de um prefeito do interior de São Paulo, essa expressão do bolsonarismo ela é muito forte no interior de São Paulo, como ela é muito forte em vários estados do Brasil, e ainda ela existe mesmo nos estados do Nordeste, onde nós temos uma configuração socioeconômica que facilita o diálogo com esse eleitorado que votou no Lula em 22, eu penso que ali nas capitais do Nordeste também tem um pensamento que se deixou hegemonizar ou que tem alguma forma de identidade com o bolsonarismo. Então, esse processo de enfrentamento a essa força política não é um processo simples, não é um processo de construção rápida e nem tampouco de uma vitória rápida. Eu penso que, portanto, nós temos que ter compreensão da complexidade desse momento histórico que nós estamos vivendo e saber construir um campo político que isole esse pensamento nocivo de inspiração fascista que nós não podemos permitir que essa expressão política se mantenha disputando a hegemonia no Brasil. Eu penso que nós temos que isolá-la, essa é a minha compreensão. Ô, prefeito, eu queria lhe perguntar sobre a capital, São Paulo. É uma grande aposta do partido, a composição com o Guilherme Boulos. O presidente Lula bancou o retorno da Marta Suplicy, que estava no campo adversário, né, na gestão do Ricardo Nunes, a despeito de todas as desavenças. O PT já perdoou a Marta do passado. E mais um elemento e uma outra personagem que entra na história recentemente, o presidente Lula já negou qualquer movimento para demover Tabata Amaral da disputa à Prefeitura de São Paulo, mas na sua avaliação, Tabata deveria estar junto da esquerda nesse movimento para derrotar justamente o que o senhor chama aí do bolsonarismo, que está apoiando o bolsonarismo, né, radicalizado, ou seja lá o que for a direita radicalizada, que está na chapa do adversário do Ricardo Nunes? Tainá, eu penso que em 22 o Brasil fez uma escolha. Mesmo sendo uma eleição polarizada, o Brasil fez a escolha pelo restabelecimento da democracia, pela construção da normalidade democrática. O Brasil fez uma escolha, portanto, que nós temos que ter a sensibilidade de compreendermos essa escolha e darmos consequência a ela. O que é, na minha avaliação, darmos consequência a essa escolha que o Brasil fez nas eleições de 22? É consolidarmos esse campo democrático. Por que eu digo isso? Se nós formos olhar as posições das lideranças que estiveram nesse campo democrático em 22, se nós formos fazer uma avaliação ou tomarmos posições
em cima do que essas lideranças fizeram anterior a 22, nós vamos provocar muito mais, né, cisânia do que construção de unidade. Evidente que muitas lideranças que se juntaram a esse campo democrático em 22, anteriormente tiveram posições que nós possamos dizer que eram contraditórias, que fortaleceram, inclusive, movimentos que propiciaram a criação do Bolsonaro. É verdade, né? Ninguém está dizendo aqui que o que a Marta fez em 2016 foi correto, ao se alinhar com as forças políticas que legitimaram o golpe de 16 na presidenta Dilma. Ninguém está dizendo que isso é correto. O que nós estamos dizendo é o seguinte: os desafios de futuro, esses desafios são maiores do que qualquer balanço que a gente possa fazer. Sabemos que o movimento da Marta foi errado, historicamente equivocado, mas o que nós temos de desafio para superarmos no próximo período histórico tem que ser o fator da nossa junção, da nossa união. Eu, eleitoralmente, eu vou falar aqui publicamente, eu sei que eu posso gerar alguma polêmica, mas eu estou sendo muito racional, eu nem penso que a Marta e Boulos tragam eleitorado novo para o Boulos. Não tenho essa compreensão. Eu penso o que a Marta propicia nesse apoio ao Boulos. Primeiro, a Marta, no campo do Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro, ela geraria confusão no eleitor, porque o que a gente tem que entender, a maioria do eleitor, ele não discute política todo dia, a maioria. Estou dizendo que nem muita gente discute política todo dia. Mas a maioria do eleitor não acompanha as movimentações partidárias do cotidiano. Então, a Marta ainda é uma figura pública muito identificada com o PT. Ela é muito identificada com o campo democrático e popular. Imagina a Marta no palanque com o Ricardo Nunes, claro, conhecendo a Marta, eu sei que ela ficaria muito incomodada no mesmo palanque que o Bolsonaro, mas se essa imagem tem a menor chance de existir, ela é uma imagem que gera confusão no nosso campo. Quando a Marta vem e apoia o Boulos, ela na minha avaliação, consolida ou ela dá celeridade ao processo de consolidação do eleitor que tem que estar com o Boulos da perspectiva da disputa política. Ou seja, o eleitor do PT, aquele eleitor mais distante, aquele eleitor que não acompanha cotidianamente a política, que sabe quem é o Boulos, mas tem dúvida em que campo político o Boulos está, porque o Boulos não é do PT. Eu penso que a Marta vindo, esse eleitor, ele agrega, ou seja, ele consolida como base eleitoral de forma mais rápida. Ou seja, a Marta dá celeridade à consolidação desse campo. Isso é bom, porque o campo que votou no Lula em 22, né, o campo que tem votado historicamente nos candidatos do campo democrático e popular, esse campo unificado, ele, na minha avaliação, coloca o Boulos no segundo turno numa condição muito favorável. Então, a vinda da Marta, além do ponto de vista histórico, ela se reencontrar com a sua história, o que é importante, não é pouco, que a Marta tem legado, ela tem simbologia e ela tem história. Ela vindo de volta para o PT, ela se reencontra com a sua história, consolida o eleitorado do campo democrático popular e faz com que o Boulos vá para o segundo turno numa situação muito favorável. O suficiente para a vitória? Acredito que não. Nós teremos que ainda construir, né, as condições de disputa de um eleitorado mais de centro para que o Boulos possa obter a vitória. Mas a vinda da Marta consolida bastante o eleitor desse campo democrático popular, disso ninguém tenha dúvida.
Prefeito, para encerrar nossa entrevista, que o tempo está curto, eu gostaria de perguntar, o senhor já foi secretário de Comunicação Social da Presidência da República e causou muita polêmica, uma propaganda que foi feita do toque-toque no dia da operação contra Carlos Bolsonaro, se referindo à campanha contra a dengue. O senhor achou a propaganda adequada? Olha, Gustavo, eu li a resposta do ministro Paulo Pimenta. Eu penso que ele, institucionalmente, ele posiciona o governo. Nós podemos concordar ou não com o posicionamento, eu acho que a imprensa tem todo o direito de discordar, mas claro que ele posiciona o governo. Eu tenho conversado com o ministro Paulo Pimenta, ninguém tem a dúvida que o ministro tem se empenhado muito em construir uma política de comunicação do governo que diminua essa polarização, que diminua essa disputa odiosa que está instalada no Brasil, inclusive uma campanha recente, liderada pela SECOM, achei muito interessante nesse sentido, de nós dialogarmos com a parcela da sociedade brasileira que não esteve com o presidente Lula em 22, mas que nós queremos dialogar com ela, nós queremos conversar com ela, nós queremos romper essa bolha da polarização. É preciso que o Brasil saia desse ambiente de polarização. Isso não interessa a ninguém. O Brasil é um país que, historicamente, é o país que o povo brasileiro construiu a sua identidade na diversidade racial, na diversidade regional, na diversidade cultural, na diversidade religiosa. Então, aquilo que muitos tratam como motivo de polarização e de ódio, eu penso que nós temos que tratar como fatores de construção da identidade do povo brasileiro. E eu penso que há um esforço da SECOM em construir uma política de comunicação que sinalize nesse sentido, que crie as condições para que o presidente Lula possa dialogar de forma tranquila, de forma pacífica com todo o povo brasileiro e nós possamos romper com essa polarização que não interessa absolutamente ninguém. Ao contrário, interessa a quem quer fazer oposição radicalizado, interessa a quem quer alimentar o ódio, interessa a quem quer fazer do Brasil um país que não convive com a sua diversidade. E esse não é o nosso interesse. Nosso interesse é o interesse de construção da paz, de construção da harmonia, de construção daquilo que historicamente fez o nosso povo ser o que ele é, um povo pacífico que convive com a diversidade, que convive com a diferença. Prefeito, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente no Bastidores CNN. Agradeço aqui em nome do Gustavo Uribe também. Até uma próxima. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns, parabéns mesmo por esse espaço que vocês têm construído na mídia brasileira, que tem trazido debates tão importantes para o nosso país. Muito obrigado. Obrigada, prefeito.